Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O texto que eu quero repartir com vocês hoje está em Marcos capítulo 14. Peço que você abra comigo. Marcos capítulo 14. E peço que você, após a leitura, mantenha sua Bíblia aberta nesta passagem. Eu preciso que você acompanhe comigo, com a Bíblia aberta, essa exposição. Eu estou vindo essa semana de uma afonia quase sem voz. Estou na base de medicamentos para recuperar um pouco a voz. Vou me empenhar para ser mais controlado, para falar um pouco mais baixo, em virtude da demanda dessa semana, que começa amanhã, nova semana, com muita e intensa agenda. Marcos 14 diz assim: dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam Jesus à traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém. O contexto desta passagem está absolutamente claro. Trata-se de 2 dias antes da festa da Páscoa. A Páscoa era a maior festa de Israel. A Páscoa era a alegria dos judeus e o terror dos romanos. Isso porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava. E os romanos tinham medo de rebelião. Tanto é fato que no período da Páscoa, todo o aparato militar de Roma, que ficava em Cesareia Marítima, onde estava o palácio de Pôncio Pilatos, e toda a soldadesca romana, se transferia para Jerusalém na Páscoa. Até mesmo o tetrarca da Galiléia, Herodes Antipas, mudava sua residência oficial durante a Páscoa para Jerusalém. E diz Marcos que 2 dias antes da Páscoa, os principais sacerdotes, os escribas, as principais autoridades religiosas de Israel, mancomunaram, urdiram, conspiraram para prenderem Jesus à traição e matá-lo depois da festa, quando o povo já tivesse ido embora, para não dar tanto barulho, tanta confusão. Mas é curioso que Mateus, relatando esse mesmo fato, Mateus 26, diz que foi Jesus quem, 2 dias antes da Páscoa, disse assim para os seus discípulos: estou para ser entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, para ser crucificado. Em outras palavras, quando os homens pensam que eles estão no controle, quando eles acham que eles estão com as rédeas da história nas mãos, eles estão apenas cumprindo o plano perfeito que não pode ser frustrado do Deus Todo-Poderoso. Quem domina a história é Deus,
Quem dirige a história é Deus. Quem controla os acontecimentos é Deus. Mas é curioso que, enquanto as autoridades religiosas em Jerusalém querem prender e matar Jesus, 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia, uma família prepara um jantar para Jesus. Jesus é esse personagem que até hoje desperta sentimentos tão diversos, amado por uns, odiado por outros, adorado por uns, rejeitado por outros. Você e eu viemos aqui nesta noite porque nós amamos a Jesus, porque nós queremos oferecer o banquete do nosso coração para Jesus. Queremos dizer para Ele que Ele é bem-vindo, que Ele é o amado da nossa alma. Mas é curioso que nesse jantar, quem foi o anfitrião foi um homem chamado Judas, aliás, Simão. Só que a Bíblia não dá o sobrenome de Simão, mas dá um apelido, uma espécie de alcunha, de adjetivo no nome dele: Simão, o leproso. E é curioso isso, porque a pergunta é: o Simão ainda era leproso? E a resposta óbvia é: claro que não. Por que nós sabemos? Porque um leproso não podia ficar em casa, muito menos receber alguém em sua casa. Mas se ele não era leproso, como é que o evangelista relata que o jantar aconteceu na casa de Simão, não o ex-leproso, mas na casa de Simão, o leproso? Para nos alertar de um grande problema. O problema de rotular gente, de botar um carimbo, porque rótulo fica. O perdido foi achado, o enfermo foi curado, o cativo foi liberto, mas o rótulo ficou. Então não carimbe pessoas, não rotule pessoas. É curioso que nesse jantar, quem se destaca é uma mulher. Esse fato está registrado nos 4 evangelhos. Em Mateus, Marcos e Lucas, o nome dessa mulher não aparece, ela é incógnita. Mas em João 12, essa mulher tem nome, é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E é curioso que Maria aparece só 3 vezes na Bíblia, nos evangelhos. E nas 3 vezes que Maria aparece, ela está no lugar mais alto do mundo, no melhor lugar do mundo, aos pés do Senhor Jesus. A primeira vez em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. A melhor academia, o melhor seminário do mundo é aos pés de Jesus. A segunda vez que ela aparece em João 11, e ela está de novo aos pés de Jesus, agora para chorar a dor do luto do seu irmão Lázaro. E eu posso lhe dizer que aos pés de Jesus é a fonte mais abundante de consolo que podemos encontrar para os dramas da nossa vida. Mas a última vez que essa mulher aparece é no texto lido e nos seus correlatos. E agora ela está aos pés de Jesus para agradecer. E agradecer o quê? O maior milagre público de Jesus, a ressurreição do seu irmão. Pois nós viemos aqui hoje para agradecer os 40 anos desta igreja. E nós vamos aprender agora com Maria algumas lições importantes. Porque diz a Bíblia que Jesus já estava reclinado à mesa, Lázaro recém-ressuscitado com ele, Marta servindo ao jantar, e Maria pega um vaso de alabastro. Alabastro é uma pedra ornamental de cor rosa, e diz a Bíblia que dentro desse vaso tem um perfume que é colocado em grau superlativo, preciosíssimo. E diz a Bíblia que esse perfume é feito de uma essência chamada nardo, e essa essência é pura, não é híbrida. Diz a Bíblia que dentro desse vaso
tem 1 libra de perfume. Está lá em João. O que é 1 libra? 1 litro são 2,2 libras. Portanto, tinha dentro desse vaso aproximadamente meio litro de perfume. E diz a Bíblia que Maria então vem por trás de Jesus, e então ela não abre o vaso, ela quebra o vaso e derrama todo esse perfume sobre a cabeça de Jesus. A casa se encheu com perfume. O perfume escorre pelo corpo de Jesus, chega aos seus pés, e ela desata os seus cabelos e passa a enxugar com os seus cabelos os pés de Jesus. Isso provoca uma reação imediata dos discípulos. Eles ficam irritados, irados com ela, murmuraram contra ela, molestaram a ela. E Judas, liderando os seus condiscípulos, disse: é um desperdício, poderia vender esse perfume por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E Jesus respondeu: por que a molestais? Ela fez boa ação para comigo. Os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, em todo o mundo onde for pregado o evangelho, será contado o que ela fez, para a memória sua. Aqui nós vamos então aprender alguns princípios com Maria, para demonstrar o nosso gesto de gratidão por esses 40 anos. A primeira lição que Maria me ensina, meus amados, confiram comigo, está no versículo 8, a parte A. Está escrito assim: ela fez o que pôde. Você pode repetir comigo essa frase? Ela fez o que pôde. Você tem feito tudo o que você pode para Jesus? Porque às vezes a gente faz, mas faz relaxadamente. Às vezes a gente faz, mas não faz tudo que pode. Às vezes a gente faz, mas não faz de todo o coração. Maria fez o que pôde. É a pergunta que constantemente eu faço a mim mesmo: meu Deus, eu estou fazendo tudo o que eu posso para Jesus? Ele é o dono do meu coração, Ele é o dono da minha agenda, Ele é o dono do meu tempo, Ele é o dono dos meus talentos, Ele é o dono dos meus dons. Eu estou colocando nas mãos dEle tudo que eu sou e tudo que eu tenho. Me permita ilustrar isso. Em 1723, começa na Alemanha um movimento chamado Moravianos, com Ludwig van Zinzendorf. E ele começa uma reunião de oração na Alemanha que durou 100 anos ininterruptamente, que despertou uma grande obra de avivamento e de missões na Alemanha. Para vocês terem uma ideia, os moravianos eram muito pobres, mas cada 19 moravianos sustentavam um missionário fora da Alemanha. Alguns deles eram tão pobres que, não tendo dinheiro para ofertar para a obra missionária, se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida, sem retorno, para gastar o resto dos seus dias pregando o evangelho para os povos mais longínquos da história. Quando eu penso no exemplo desse, eu pergunto a mim mesmo: meu Deus, e eu estou fazendo o que eu posso? Tudo o que eu posso para Jesus? Pois Maria fez o que pôde. Segundo lugar, Maria fez não só o que pôde, ela fez o seu melhor. Olha o verso 3, na parte B, diz que ela quebrou o alabastro e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Vamos entender isso aqui. Esse perfume não tinha em Israel. Esse perfume não era encontrado numa loja de perfumaria. Essa essência era caríssima.
só era produzida na época na cordilheira do Himalaia, extraída de um arbusto seco, moído e transportada em lombos de camelos. Além de caríssimo, era raríssimo, porque a avaliação é esta: menos de meio litro, foi avaliado em mais de 300 denários. Um denário era o salário de um trabalhador durante um dia inteiro. Agora pense você comigo, que você trabalha o dia todo, e no final do dia, você tem dinheiro para comprar 1 grama de perfume, 1 mililitro de perfume, 1 gota de perfume. Quando você tem um perfume caro, como é que você usa? Só um pouquinho, num dia muito especial, e você diz ainda: olha, vai ter que durar 1 ano. Quando Maria vem com esse perfume, produto de 1 ano de economia, ela não abre o vaso, ela quebra o vaso. Por que ela quebra o vaso? Porque ela está dizendo: eu não quero que sobre nenhuma gota, tudo que eu tenho, o melhor que eu tenho, eu quero colocar a serviço de Jesus, eu quero fazer para Ele o meu melhor. Amados, às vezes, até mesmo aqueles que não conhecem a Deus, ou não servem a Deus como nós, alcançados pela graça, são mais zelosos em servir aos seus deuses, ou aos seus ídolos, do que nós em servirmos ao Deus da nossa vida. Me permita ilustrar isso. Eu estava pregando em Portugal, e fui visitar Coimbra, e na medida que nós viajávamos, eu vi caravanas a pé, andando pelo asfalto, e aquilo me intrigou. E eu perguntei: onde essas pessoas estão indo? Me responderam: a Fátima, pagar promessas. E eu perguntei: a que distância elas estão andando a pé? Me responderam: a mais de 300 quilômetros. Aí eu comecei a pensar na igreja, porque às vezes a pessoa mora no bairro da igreja, na rua da igreja, tem ônibus, tem trem, tem metrô, tem táxi, tem Uber. Se der uma chuvinha não vai, está chovendo. Se é quente mais também, dá uma desculpa. Nesse pós-pandemia, então, tem gente que acha que o vírus mora dentro da igreja. E ele vai no shopping, vai no cinema, vai no supermercado, vai na farmácia, vai em todo lugar. Mas na igreja não vai, não, porque o vírus está lá. Às vezes aqueles que não conhecem a Deus como nós conhecemos, são mais zelosos em servir aos seus ídolos, que nós em servir ao Deus da nossa vida. Maria fez o seu melhor. E você tem feito o seu melhor para Jesus? Terceiro, Maria fez sacrificialmente. Para entendermos o que está escrito aqui, temos que entender a cultura judaica, porque não é razoável para nós que uma pessoa trabalhe 1 ano inteiro para comprar um frasco de perfume. Não é razoável para nós, depois de um dia de trabalho, você vá num local para comprar 1 gota de perfume. Agora, por que Maria fez isso? Na cultura judaica, quando a menina fazia a transição de menina para moça, e é tão rápido isso, ela começava a comprar esse perfume, gota a gota, grama a grama, e acondicionando esse perfume caríssimo e raríssimo, nesse frasco de pedra ornamental, nessa pedra de alabastro, para o dia mais desejado, para o dia mais sonhado da sua vida, o dia das suas núpcias, o dia do seu casamento. Pois ela pega aquilo que tem mais valor para ela, aquilo que tem mais significado para ela, e coloca tudo isso a serviço de Jesus. Ela não só fez, ela fez de forma sacrificial. Porque às vezes nós damos, irmãos, nós ofertamos, mas com aquilo que não nos faz falta.
que nos sobra, que não nos custa nada. Perdemos de vista o que significa generosidade. Eu li um livro recentemente sobre generosidade que me marcou muito, pela introdução do livro. E o autor, explicando o que é generosidade, diz o seguinte: você quer aprender sobre generosidade? Então faça o seguinte: passe numa loja, compre um vaso de vidro transparente, coloque esse vaso na sua sala, mas não é para colocar flor não, para colocar terra, só terra. E todo dia você vai passar e olhar para esse vaso, só tem terra, para lhe lembrar duas coisas. Primeiro, de onde você veio? Você veio do pó, você veio da terra. Para onde você vai? Você vai voltar para o pó, você vai voltar para a terra. Do pó que você veio, quanto você trouxe? Você não trouxe nada. Para o pó que você vai, quanto você vai levar? Você não vai levar nada. Então você não é dono de nada. Você só é administrador do dono. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Somos apenas mordomos do que é do dono. E o dono é generoso. E o que se requer dos mordomos é que eles sejam encontrados fiéis. E a única maneira de você ser fiel ao dono que é generoso, é sendo generoso com o que é do dono. Sabe por que você e eu temos dificuldade em sermos generosos? Porque nós temos a síndrome de dono. Se é meu, é para mim. No momento que você entende que você não é o dono, que você está administrando o que é do dono, e às vezes Deus confia para um 5, às vezes para outro 2, às vezes para outro 1, na medida de cada um. Não importa se você é pobre, se você é classe média baixa, classe média alta ou rico, seja generoso com o que é do dono. Me permita uma pergunta: o que é que você tem feito para Jesus hoje, que possa receber o selo de sacrificial? Eu escutei recentemente uma história lá na Paraíba, pastor Sérgio Queiroz me contando a história de um pastor da Igreja Batista Missionária em Itaporanga, interior da Paraíba. Tem alguém paraibano aqui? Levanta a mão. Tem paraibano aqui? Não tem nenhum paraibano? Não é possível. Seu Torto Amorito tem lá atrás. Sim. Tem aqui também. A igreja de Itaporanga, Batista Missionária, tinha um programa na rádio da cidade. Alcançava 40 mil pessoas. Aí veio a seca, a colheita falhou, os dízimos caíram, as ofertas caíram. A igreja não conseguiu cumprir com o compromisso de pagar fielmente o programa. A igreja estava 3 meses sem pagar o programa, quando o pastor recebe um ultimato: ou paga semana que vem, ou vão retirar o programa do ar. E o pastor chegou domingo na igreja, domingo à noite, e fez um apelo: meus irmãos, nós precisamos fazer uma oferta sacrificial, o programa não pode sair do ar, são 40 mil pessoas alcançadas. Estava no culto um casal de meeiros. Sabe o que é um meeiro? Essa palavra não é muito comum na cidade não. Meeiro é uma pessoa que trabalha na propriedade de alguém, planta milho, arroz, feijão, o que for, e na hora que colhe esse produto, ele só fica com a metade, a outra metade vai para o dono da terra. Estava lá o senhor Tota e a dona Lourdes, membros da igreja, moravam a 6 quilômetros da igreja, iam a pé, nem sequer uma bicicleta tinham. Quando estão voltando para casa, a Lourdes disse para o Tota assim: ô Tota, você escutou o apelo do pastor, nós temos que ajudar, nós temos que fazer uma oferta sacrificial, o programa não pode sair do ar não. O Tota respondeu: mas Lourdes, lá em casa não tem dinheiro. Mas você escutou, tem que fazer alguma coisa.
Mas como é que vamos fazer? Tem dinheiro. E fomos conversando, 6 quilômetros para casa, conversando sobre isso. Quando estão chegando, a luz diz o seguinte: ô Tota, dinheiro nós não temos, mas nós temos um terreiro com muitas galinhas. E tem o galo. E o galo é o maior, e é o que vale mais dinheiro. Então vamos dar o galo. O Tota disse: bom, se você acha que deve ser assim, tudo bem, pode fazer isso. Segunda-feira de manhã, Dona Lourdes botou o galo debaixo do braço, 6 quilômetros a pé para a cidade. Bateu na casa do pastor, o pastor veio, atendeu, a Lourdes entregou o galo para ele. Pastor, eu vim trazer minha oferta sacrificial, isso é o melhor que nós temos. O pastor deu um sorriso amarelo, agradeceu, fechou a porta e disse: meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse galo? Nem sopa dá, porque ele é velho demais. Pensou: vou fazer uma rifa. Não, rifa não combina com crente. Pensou, vou botar na internet. Botou na internet. No domingo de manhã, pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, abriu sua caixa de e-mail. Lá está a história da mulher do galo. Eu fui comovido com aquilo, com o negócio do programa da igreja, que estava para sair do ar. Chegou na igreja, no culto da manhã já, disse: meus irmãos, nós vamos levantar uma oferta especial agora, para ajudar o pastor da Igreja Batista Missionária de Itaporanga, porque o programa não pode sair do ar. Levantaram a oferta. A oferta representou 2 anos de programa, 24 meses. Ligaram para o pastor: pastor, fique tranquilo, porque o programa está garantido 2 anos. O próprio pastor Jeremias vai pregar em Canadá, a igreja de um grande amigo meu, contou a história da mulher do galo. Levantou o irmão e perguntou: se quer saber se a Dona Luz está precisando de alguma coisa. Falei: ela não, a casinha é muito humilde, tem energia, mas não tem geladeira para beber uma aguinha fresca no calor. Não tem um fogão industrial para ela poder ter mais agilidade. Pois então, vamos mandar o dinheiro para comprar geladeira, fogão, que vai precisar. Mandaram o dinheiro para ela. Aí está pegando outra igreja, lá em Nova York, contou a história da mulher do galo. Levantou o empresário e disse: quer saber como é que é essa terra? Não vai ser meieira mais não. Vamos comprar a terra, vamos passar a escritura para ela, ela vai ser a dona da terra. Compraram a terra para ela. Está pregando outra igreja, conta a história da mulher do galo. Levantou o engenheiro agora e disse: eu quero saber se essa terra está bem trabalhada. Vamos lá, vamos adubar essa terra, vamos cavar poços artesianos, vamos fazer essa terra produzir muito mais. E fizeram isso. Está pregando em outra igreja, contou a história da mulher do galo. Levanta um irmão da igreja e pergunta: quer saber como é que é a casa da Dona Lourdes? Não, ela mora numa casa muito humilde ainda, tem energia, tem geladeira, tem fogão, mas é uma casa muito humilde. E esse empresário disse: então bota tudo abaixo, vamos construir uma casa grande, de alvenaria, bonita, imobiliar completamente a casa e fazer tudo que ela precisa. Lá em Nova York, um repórter da Christianity Today, escuta essa história, pega um avião em Nova York, desce em João Pessoa, pega um carro e vai em Itaporanga, para entrevistar a Dona Lourdes e o Sr. Tota. E essa história percorreu o mundo inteiro. E esse testemunho impactou milhões de pessoas. Sabe por quê? Porque uma pessoa, sem esperar nada em troca, fez uma oferta sacrificial. Maria fez sacrificialmente. Mas em quarto lugar, Maria fez apesar das críticas. Confira aí comigo o versículo 4, por favor. Está escrito o seguinte: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Quem está indignado aqui? Os discípulos. Aqueles que deviam estar felizes com Maria, imitando o exemplo dela. Agora notem, eles não estão indignados com o que ela fez. Eles estão indignados para quem ela fez. Se fosse para os pobres, tudo bem.
Mas para Jesus, não é um exagero. Não, isso é um desperdício. Segundo, olha aí, versículo 5. Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuraram contra ela. Quando você lê João, quem lidera essa situação é o Judas, que era tesoureiro. E pela primeira vez na Bíblia, Judas é chamado nesse contexto aqui de ladrão. Ele não estava interessado em ajudar pobre coisa nenhuma. Ele era um falso filantropo. Ele queria embolsar essa grana. E ele fica tão irritado com essa situação, que é desse jantar que Judas Iscariotes sai e vai para Jerusalém para vender Jesus por 30 moedas de prata. Estão murmurando contra ela. Terceiro, olha o versículo 6, deixai-a, porque a molestais? Molestar hoje é crime, da cadeia. Então tem contra ela indignação, tem contra ela murmuração, tem contra ela molestação. Eu sou pastor há 40 anos, eu nunca vi ninguém fazer algo relevante para o reino de Deus sem enfrentar críticas. Quem tem medo de críticas não serve a Deus. Quem tem medo de críticas está mais interessado no aplauso dos homens do que na aprovação de Deus. Mais interessado no apoio da terra do que na aprovação do céu. Meu irmão, se você está fazendo a obra de Deus e as pessoas estão revoltadas, iradas, machucadas, murmurando, até molestando você, continue fazendo a obra de Deus. Você não está fazendo para agradar homens, você está fazendo para a glória de Deus. Faça, apesar das críticas. Porque você conhece também crente cristal. Conhece crente cristal? Melindroso, qualquer coisinha trinca, qualquer coisinha quebra. Também não faço mais nada na igreja, eu fui fazer, me criticaram, agora não faço mais nada. Meu irmão, em nome de Jesus, para com isso. Eu escutei uma frase essa semana, onde o pastor disse que nós somos a geração mais mimizenta do mundo. É um mimimi que não acaba mais. Pessoas hipersensíveis, qualquer coisinha se encolhem, qualquer coisinha se rebelam, qualquer coisinha, vou sair da igreja, qualquer coisinha desanima. Precisamos tonificar as musculaturas da nossa alma, em nome de Jesus, fazer a obra apesar das críticas. Mas, em quarto lugar, Maria fez, primeiro, ela fez o que pôde. Segundo, ela fez o seu melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez só para agradar a Jesus. Vamos entender isso aqui, irmãos, e é só João que relata assim, que Maria enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. O que significa isso na cultura brasileira? Nada, apenas um ato de humildade. Para a cultura judaica, uma mulher não soltava os cabelos em público. Isso era o mesmo que deixar margem para dúvidas da sua reputação. Por que Maria fez isso? É que quando a gente ama Jesus e tem uma gratidão muito grande, transbordando da alma, você quebra alguns protocolos. Você não consegue ficar muito preso, engessado em estruturas rígidas. Sabe por quê? Porque você não está preocupado com o que o fulano vai falar, ou o que o Beltrano vai dizer, ou o que o outro vai pensar. Você só quer agradar a Jesus. Às vezes, amados, nós temos uma preocupação muito grande de agradar as pessoas. Tem que agradar o fulano, tem que agradar o Beltrano, tem que agradar o ciclano. A gente fica cheio de dedos, medindo as palavras, medindo os gestos, preocupado demais. E às vezes a gente quer agradar tantas pessoas que a gente acaba desagradando a Jesus. E eu não estou dizendo que você e eu temos autorização para sair aí desagradando as pessoas, não. O que eu estou dizendo é que nós devemos ter um único vetor que governa a nossa vida, é agradar ao Senhor Jesus.
é fazer para a glória dele, é fazer para que ele seja honrado, glorificado e exaltado, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Mas em sexto lugar, Maria fez a pessoa certa. Olha comigo o verso 7, 6 e 7, parte B do verso 6, ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiseres podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Aqui fica uma pergunta, será que Jesus está dizendo que os pobres não têm prioridade? Será que os pobres podem ser deixados para depois? É isso que Jesus está querendo ensinar aqui? E a resposta é não. Não. Evangelização e socorro aos pobres caminham juntas. Lembra lá em Gálatas 2:10, que os colunas da igreja de Jerusalém disseram para Paulo: Paulo, você pode ir para os gentios, mas não se esqueça dos pobres. Jesus contou uma situação do juízo final, lá em Mateus 25, 31 e 46, e todo o contexto ali da cena do juízo tem a ver com cuidar dos pobres. Tive com fome e não me deste comer, com sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, e estive preso e não fostes ver-me, estive doente e não me visitaste, estive forasteiro e não me abrigaste. Quando te vimos assim, Jesus? Todas as vezes que deixaste de fazer a um desses pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Agora temos que entender uma coisa: ajudar os pobres não leva ninguém para o céu. Ninguém vai para o céu porque ajuda os pobres. Ninguém vai para o céu porque dá cesta básica. Ninguém vai para o céu porque ajuda alguém a construir sua casa. Ninguém vai para o céu porque vai na farmácia e compra o remédio que a pessoa está precisando. Ajudar os pobres não é a causa da salvação. Ajudar os pobres é resultado da salvação pela graça. Você não ajuda os pobres para ser salvo, você ajuda os pobres porque você foi salvo pela graça. Quem move você para ajudar os pobres é Jesus. É o amor de Jesus que nos constrange. É o amor de Jesus que nos leva a ter o coração aberto, a mão aberta, o bolso aberto, a casa aberta. Até porque se você for ajudar os pobres, tentando com isso comprar a sua salvação, você está anulando a graça. Você está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz não valeu. Você está rejeitando a oferta que Deus lhe deu. Então, meu amado irmão, vamos entender essa verdade tão preciosa. Faça a pessoa certa. Coloque o melhor que você tem nas mãos de Jesus. E na medida em que você semear, Deus vai multiplicar a sua sementeira. Quanto mais você semeia, mais você colhe. A alma generosa prosperará. Mas aquele que retém mais do que é devido, é pura perda. A Bíblia diz que quem ama o pobre empresta a Deus, e Deus não fica em dívida com ninguém. E eu gostaria aqui de desafiar você, meu amado. Não importa se você mora numa casa pequena ou numa casa grande, não importa se você anda de Uber, ou se você anda de táxi, ou se você anda de bicicleta, ou se você anda de moto, ou se você anda a pé, ou se você tem carro, não importa o salário que você tem, você precisa começar a praticar generosidade. Ninguém é tão pobre que não possa dar, e ninguém é tão rico que não possa receber. E quem começa a ser generoso, quem começa a socorrer o necessitado, Deus multiplica a sua sementeira, Deus vai lhe dar experiências magníficas, magníficas, porque o que move você à generosidade é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus. Mas vamos ao a penúltima lição. Primeiro, ela fez o que pôde. Segundo, ela fez o melhor. Terceiro, ela fez sacrificialmente. Quarto, ela fez apesar das críticas. Quinto, ela fez só para agradar a Jesus. Sexto,
ela fez a pessoa certa. Sétimo, ela fez no tempo certo. Olha a parte B do versículo 8 comigo. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. A única pessoa na Bíblia que pensou em ungir Jesus, porque ela, amiga de Jesus, sabia que Jesus viria para morrer naquela semana. E tinha deixado isso claro. A única pessoa que antecipou-se a ungir Jesus para a sepultura foi Maria. Me permita agora então trazer um enredo aqui para vocês, uma narrativa, uma narração do ministério das mulheres. Lucas é o evangelho que destaca o papel feminino de uma maneira brilhante nos evangelhos. Em Lucas 8, temos o relato de que quem sustentou e bancou o ministério itinerante de Jesus pelas cidades e aldeias da Galileia não foram os homens, foram as mulheres. Perdoe-me os meus pares, mas parece que as mulheres são mais generosas do que os homens. A Bíblia cita 3 mulheres pelo nome: Maria Madalena, Joana e Susana. E mais muitas mulheres. Então vamos fazer a conta comigo aqui. Tem Jesus, mais 12 discípulos, 13. 3 mulheres citadas pelo nome, 16. Mais muitas outras mulheres, eu não sei quantas são essas muitas. Vamos pensar em 40 pessoas ao todo? Não tinha na cidade, tinham 204 pequenas cidades na Galileia na época. 204. Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Não tem pensão, não tem hotel, não tem restaurante service, e elas iam passando Pix, fazendo transferência, pagando a conta. Cidade em cidade, aldeia em aldeia. Jesus já havia dito para elas que ele subiria para Jerusalém para ser crucificado. Quando Jesus vai, elas sobem com ele, corajosamente. Quando Jesus é crucificado, só tem lá João. Os outros discípulos se acovardaram. Essas mulheres estavam lá. Elas estavam lá. Não só generosas, também corajosas. Lá em Lucas 23, 54 e 55, diz que quando Jesus foi sepultado, não consta nem que João estivesse presente no sepultamento de Jesus, mas consta que essas mulheres da Galileia viram onde e como, repete comigo, onde e como Jesus foi sepultado. Agora, me permita clarear um pouco mais isso, para entendermos o contexto. Que horas Jesus morreu na sexta-feira? Ele morreu na hora 9, o que significa para nós 3 horas da tarde. Que horas Jesus foi sepultado? Antes de terminar o sábado, claro, porque começava o sábado, não podia fazer nada. Então o sábado começava sexta-feira, 6 horas da tarde. Então entre a morte e o sepultamento tinham apenas 3 horas, no máximo. Agora vamos entender mais coisas. Quando alguém morria, ninguém tinha autoridade de tirar o corpo da cruz, só com a autorização do governador. Mas também não adianta qualquer pessoa ir lá falar com o governador, que ele não vai nem receber, tem que ter alguém com trânsito. Morreu. Quem vai lá falar com o governador? José de Arimateia, membro do Sinédrio, senador na época. Aí chega para o governador e diz: ô governador, eu vim aqui pedir permissão para tirar o corpo de Jesus, para sepultar. Não, mas demora demais, não morreu ainda não deu prazo não morreu, senhor. Não morreu. Ih, tem gente aí que passa mais de um dia. Não, mas morreu. Eu só acredito se o centurião vier aqui me falar. O cara que liderou o processo da crucificação. Então tem que ir lá, não tinha telefone celular, tem que ir lá chamar o cara. Tem que trazer o cara aqui. Morreu, senhor. Então tem que fazer um documento. Aí tem que tirar o corpo da cruz.
Aí tem que ir no mercado comprar perfume, aí tem que ir no mercado, numa outra loja, comprar tecido, e aí tem que tirar o corpo, tem que lavar o corpo, tem que purificar o corpo, tem que enrolar o corpo no lençol, tem que passar perfume, tem que sair daqui, tem que levar lá para o local da crucificação, tem que enrolar a pedra que é pesada para abrir o túmulo, tem que botar o corpo lá dentro do túmulo, tem que tirar agora e fechar a pedra pesada. Tudo isso em quanto tempo? Máximo 3 horas. E as mulheres estão lá vendo onde ir, como. Mulher não gosta de nada mal feito. Eu acho que elas estão olhando assim, e está mal feito esse serviço. A hora que acabar o sábado, nós vamos voltar aqui e fazer direito. O sábado acabou, sábado 6 da tarde. Elas correm no mercado, compram perfumes. E estão indo na madrugada de domingo, pensando, meu Deus, quem vai rolar pedra para nós? É pesada. Quando elas olham, a pedra está rolada. Elas olham, o túmulo está aberto. Elas entram, o túmulo está vazio. Elas saem, um anjo pergunta para elas assim: o que vocês estão fazendo aqui? Procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Mas sabe o que o anjo está falando para essas mulheres? Vocês fizeram muita coisa para Jesus, mas uma coisa vocês não fizeram. Ele não precisa mais desse perfume não. Ele não precisa mais desse perfume. Ele ressuscitou num corpo de glória. Vocês querem fazer, mas agora é o quê? Tarde demais. Então qual é o princípio que a gente aprende aqui? Faça no tempo certo. A única pessoa que fez no tempo certo foi Maria. Ela antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Há coisas que não podem esperar, irmãos. Se você deixar para amanhã, amanhã não precisa mais. Vocês se lembram quando Paulo disse para Timóteo: ô Timóteo, venha ter comigo depressa, venha antes do inverno. Por que ele disse isso? Porque nos 3 meses de inverno não se navegava com segurança. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, você esperar os 3 meses de inverno passar para você vir, não precisa vir não, filho. Eu já terei sido executado. Então se você quer vir ter comigo, você tem que vir agora. Não dá para esperar. Há poucos dias, queridos pastores, eu vi uma cena triste, muito triste. E as pessoas são amigas. A ovelha ligou para o pastor e disse: pastor, eu acabei de internar meu avô, e ele está muito mal. E ele pediu insistentemente que eu ligasse para o senhor, e pedi para o senhor vir orar com ele. O pastor respondeu: hoje eu não posso. Mas pastor, ele está muito mal, ele está muito aflito, e pediu muito que o senhor fosse. Hoje eu não vou, hoje eu não posso, só amanhã. No outro dia de manhã o pastor ligou para a ovelha e disse: qual hospital mesmo que ele está? Estou indo lá. A ovelha disse: não pastor, o senhor não precisa vir não, ele faleceu essa noite. Eu fico me imaginando uma situação dessa. Acho que o mundo desabaria na minha cabeça. Há coisas que não podem esperar. Não dá para esperar. Ou você faz agora, ou você não vai ter chance de fazer amanhã. Dentro da cultura brasileira, algumas coisas me chocam muito. E uma das coisas que me chocam demais na cultura brasileira são os nossos funerais. Meus irmãos, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como defunto. É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. A pergunta é se aquela pessoa escutou alguns daqueles elogios, porque depois que o cara morre, ele nem fica feliz, nem pode lhe dar um abraço. Se você levantar para dar um abraço, você corre. Mas tem gente que não, pastor, esse negócio de elogiar é um perigo.
pessoa fica vaidosa. Não, a Bíblia proíbe, o que a Bíblia proíbe é hipocrisia. Falar uma coisa e sentir outra. Mas o elogio sincero, na hora certa, é um bálsamo. Lá em Provérbios 31 diz que o marido dizia assim para sua amada: há muitas mulheres virtuosas, mas tu a todas sobrepujas. Ele não está falando isso para os amigos no futebol, não. Ele está falando isso para ela, olhando nos olhos dela. Algumas pessoas acham que vão melhorar as outras, sobretudo em casa, né? Marido e mulher, acham que vai melhorar o marido, criticando o marido. Não, não melhora não. Tem um ditado popular chinês que diz o seguinte: você pega mais moscas com a gota de mel que com barril de fel. Um elogio sincero vale mais que 1000 críticas. Seu papel não é ficar investigando a vida do seu cônjuge, igual um detetive, ou cavucando o passado, igual um arqueologista. O seu papel é descobrir os pontos positivos do seu cônjuge e enaltecê-los. Mas outra coisa que me choca é que defunto recebe mais flores do que vivos. Dá para entender isso? Dá para entender? Na nossa cultura, a coisa tão engraçada é que às vezes você tem uma pessoa amiga, até um parente, está doente, você sabe que está doente, está passando uma fase difícil, está precisando de uma oração, está precisando de uma presença amiga, e aí o corre-corre da vida, você vai empurrando para a barriga, vai empurrando com a barriga, e não vai lá, aí o telefone toca 3 horas da madrugada, debaixo de chuva torrencial, fulano morreu, aí você sai desesperado, entra com o carro na chuva, nas curvas perigosas. Agora não adianta, para que pressa mais? Para que pressa mais? Eu fui num funeral uma vez, eu contei 86 coroas de flores, 86 coroas. Contrataram um caminhão grandão para levar as flores, um carrinho pequenininho para levar o defunto. E eu fiquei do lado olhando, falei: meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar um botão de rosa, mas para que tanta flor para ele? Sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é maior que a voz da gratidão. Me permita brincar um pouco com vocês. Eu soube por aí que os homens da igreja quadrangular são muito gentis, muito cavalheiros, muito amorosos, que eles não deixam passar em brancas nuvens nunca o aniversário da esposa, aniversário de casamento. Sempre leva um buquê para a esposa, sempre surpreende. Me contaram isso por aí. Mas quem sabe no auditório tão lindo e tão grande quanto esse, porventura possa ter uma exceção. E tem a Maria também, pão duro, que nunca leva um buquê de flor para a esposa, nem no aniversário dela, nem sabe o dia do casamento mais. Então deixa eu dizer uma coisinha para você, querida irmã. Se você for na frente, por ir na frente eu estou querendo dizer morrer primeiro. Você que nunca ganhou um buquê de flores vai receber uma coroa grande, grande. E ele nem vai pedir desconto na floricultura. Se você tiver que dar flor para alguém, dê em vida. Se você tiver que honrar alguém, honre em vida. Se você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Faça, mas faça no tempo certo. A Bíblia fala de Davi, que viveu 11 anos brigado com Absalão, seu filho. 11 anos. Depois de 7 anos de separação, um dia o Absalão mandou um recado para o pai dele: papai, se o senhor tem alguma coisa contra mim, eu prefiro que o senhor me mate, mas fale comigo, converse comigo. O rei Davi recebe o filho no palácio, dá um beijo no rosto dele e não fala uma palavra para ele, depois de 7 anos de mágoas e de silêncio. O menino sai dali agora
para conspirar contra o pai, para furtar o coração do povo, para formar um exército rebelde. E agora ele não quer mais o perdão do pai, ele não quer mais conversar com o pai, quer matar o pai, ele quer tomar o trono do pai. E nessa luta ele morre. E o Davi, que passou 11 anos em silêncio, agora diz: ah, meu filho Absalão, Absalão meu filho, quem me dera ter dado a minha vida por ti. Ô Davi, agora é tarde, agora o menino está morto, agora não adianta mais. O tempo de você pegar os seus filhos adolescentes no colo é hoje. O tempo de você abraçar seus filhos é hoje. O tempo de você dizer para os seus filhos: eu te amo, meu filho, é hoje. O tempo de você falar para a sua mulher: eu te amo, é hoje. Falar para o seu marido: eu te amo, é hoje. O tempo de você ajudar alguém é hoje. O tempo de você dar uma oferta para alguém é hoje. Amanhã pode ser tarde. Faça no tempo certo. Mas em último lugar, confira comigo o verso 9, por favor. Está escrito assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E o princípio é este: faça com reflexos para a eternidade. Essa profecia de Jesus, há quase 2000 anos, ou 2000 anos, numa pequena casa, na aldeia pequena de Betânia, cruza os séculos, e hoje, 11 de junho de 2022, a profecia de Jesus se cumpre mais uma vez, no templo da igreja quadrangular de Francisco Morato. A história de Maria está sendo contada. Você e eu estamos sendo desafiados por essa mulher. E a pergunta que fica no ar é esta: que legado nós vamos deixar? Será que a nossa vida vai impactar alguém? A W. Tozer, eminente escritor do século passado, diz que o problema da igreja evangélica, lá do século 20, é que ela passa a maior parte do tempo olhando para o seu próprio umbigo e tomando o seu próprio pulso. Qual vai ser o nosso legado, irmãos? Vivemos uma geração egoísta, materialista, narcisista, consumista. Que impacto nós vamos deixar nas futuras gerações? Se Jesus não voltar antes, depois de 50 anos que nós tivermos partido, será que a nossa vida vai ser lembrada? Será que a nossa vida vai continuar influenciando? Eu quero concluir evocando aqui dois exemplos. Um tirado da Bíblia, outro tirado da história da igreja. O tirado da Bíblia é sobre a vida do rei Ezequias. Ezequias começou a reinar com 25 anos, reinou 29 anos, morreu com 54 anos. Ezequias foi um dos homens mais piedosos. A Bíblia chega a dizer que antes dele ninguém foi igual, depois dele também ninguém foi parecido com ele. Aos 39 anos de idade, Ezequias estava no auge do seu governo. Muito rico, muito poderoso, um grande exército, muitas riquezas. E ele enfrenta dois problemas, um externo e um interno. O externo é que o mais poderoso império do mundo da época, o Império Assírio, que acabara de dominar as 10 tribos do norte, o reino de Israel, e sucumbido aquele império, estava cercando Jerusalém, sitiando Jerusalém para tomar Jerusalém. Ezequias não tinha a mínima chance de resistir militarmente àquele poderoso império. Se não bastasse o problema externo, ele passa a ter um problema interno, ele tem uma úlcera, a medicina não consegue tratá-lo, e Deus manda o profeta Isaías na casa dele com uma ordem expressa: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz a Bíblia que o rei só tem uma parede, e para a parede ele se volta, e ora fervorosamente, e chora copiosamente, e Deus responde a oração dele rapidamente. Deus manda de volta o profeta na casa dele, dizendo o seguinte: Deus ouviu a tua oração, Deus viu as tuas lágrimas, Deus te curará, Deus libertará Jerusalém do poder da Síria, e no terceiro dia tu subirás à casa de Deus.
O milagre foi tão grande que reverberou para além das fronteiras de Israel, chegando lá no império que está começando agora, ainda no nascedouro, o império babilônico. E o rei da Babilônia manda a Jerusalém uma comitiva diplomática, com cartas e com presentes para Ezequias. Quando Ezequias recebeu aquela comitiva diplomática, ele abre os seus tesouros e mostra quão grande ele era, quão rico ele era, quão poderoso ele era, e não deu uma palavra sequer de exaltação a Deus. Aquilo foi mal aos olhos do Senhor. Deus manda de volta o profeta na casa dele, dizendo o seguinte: olha, o que você fez foi mal aos olhos do Senhor, então escute agora o que eu vou falar, da parte de Deus. Essa Babilônia vai crescer, vai se tornar um grande império, e essa Babilônia virá contra Jerusalém, e vai tomar tudo que vocês ajuntaram até então, levar tudo embora, e mais, dos filhos que tu gerares, serão levados cativos, e tem mais, eles serão feitos eunucos. Sabe o que significa isso? Eles serão castrados, eles não poderão gerar. Você quer uma palavra pior que essa? Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é essa palavra. Não, você não entendeu o que eu falei. Você não entendeu o que eu falei. Eu falei que a Babilônia virá, eu falei que a Babilônia vai fazer escravos os filhos de vocês, e eu falei que a Babilônia vai castrar os filhos de vocês. Você está doido, homem? Você perdeu o juízo? Mas ele explicou: boa é essa palavra, porque pelo menos eu terei paz nos meus dias. Trocando em miúdo, sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para contar a história, já terei batido as botas. Sabe o que ele está querendo dizer? Me desculpe da expressão. Ele está dizendo o seguinte: eu só me importo comigo, que se dane as futuras gerações, eu não estou nem aí. Lamentável. Agora vamos entender mais. Vamos entender mais. Ele teve um filho, 3 anos depois que eu fui curado. Chamou o menino de Manassés. Quando ele morreu, Manassés tinha 12 anos. Quando Deus disse para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás, o que vocês acham que ele devia fazer depois de 2 milagres tão grandes? Pôr em ordem a casa dele. Aquele menino era o herdeiro dele, aquele menino era o sucessor dele. Ele teria feito o seguinte: olha, eu vou discipular esse menino, eu vou caminhar com esse menino, eu vou ensinar esse menino, eu vou orar com esse menino, eu vou investir minha vida nesse menino, ele vai ser o meu sucessor, e eu quero que este povo continue servindo Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia diz que quando Manassés começou a reinar com 12 anos, reinou 55 anos, e foi o pior monstro do reino de Judá. Um homem idólatra, um homem feiticeiro, um homem assassino, que encheu Jerusalém de sangue, um homem que mandou serrar o profeta Isaías pelo meio, um homem que foi um próprio demônio debaixo de pele humana. Por quê? Porque aquele pai não investiu no seu filho, porque ele não se preocupou com as futuras gerações. Meus irmãos, isso é gravíssimo. Todos nós, igreja evangélica no Brasil, precisamos estar alertas sobre isso. Olha para a Europa, o berço do protestantismo. Hoje a Europa é um continente pós-cristão. Eu estive exatamente visitando os países da Europa no ano que se comemoramos os 500 anos da Reforma. Passando por Holanda, vocês sabem que Holanda até 1960, os templos estavam cheios. Hoje os templos estão lá, mas vazios. Vazios. Não tem crente mais frequentando as igrejas, os templos. Fomos para a Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox, do homem que chorava e dizia: dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. Fui visitar um dos templos mais belos de Edimburgo, perto do castelo, torre belíssima. Quando eu entrei, não tinha púlpito, não tinha banco, a igreja era um bar. Foi vendido, era um bar. Fomos para a Inglaterra,
Menos de 4% da Inglaterra, dos crentes, frequentam a igreja hoje. Menos de 4%. As igrejas estão sendo vendidas, transformadas em mesquitas muçulmanas, em boates, em bares, em museus. Aos 4 anos eu estava pregando nos Estados Unidos, e depois da conferência, um pastor assembleiano me convidou para pregar, e eu estava indo para a igreja dele pregar, meia hora de carro, ele me mostrou 11 templos vazios, estavam sendo vendidos, que não tinha mais gente para frequentar. Qual o problema, irmãos? É que a geração falhou em passar o bastão do evangelho para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Basta 3 gerações para uma igreja entrar em colapso, meus irmãos. A geração que nasceu saiu do Egito, morreu no deserto. A segunda geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida não conhecia Deus mais. Não tem nada mais importante do que a igreja investir nas novas gerações, investir nas crianças, investir nos juniores, investir nos adolescentes, investir nos jovens. Se nós falharmos nisso, nós perderemos essa batalha, meus irmãos. O mundo está hoje lutando para capturar a cabeça dos nossos filhos. O mundo está doido para jogar na cabeça dos nossos filhos as loucuras desse século, e nós precisamos inculcar na mente, no coração dos nossos filhos, a palavra de Deus. Em nome de Jesus, pai, mãe aqui presente, não abra mão de seus filhos, ore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos. Você não gerou filho para a morte, você não gerou filho para o cativeiro, você não gerou filho para servir o mundo, você não gerou filho para povoar o inferno. Os seus filhos são herança de Deus. Lute por eles, chore por eles, jejue por eles, não abra mão deles. Mas eu vou terminar com o testemunho da história da igreja. Exemplo positivo. Missionário David Livingstone, missionário inglês, que foi trabalhar na África. Viveu a vida toda na África. Pregou, ajudou, socorreu. Foi atacado por um leão, ficou com o braço direito mirrado, continuou na África. Adoeceu na África, morreu na África. Quando ele morreu, os ingleses foram lá na África para trazer o corpo dele para a Inglaterra. Os africanos disseram para os ingleses: vocês podem até levar o corpo dele, mas o coração dele vocês não vão levar. Ele amou a África, ele morreu na África. Sabe o que fizeram? Abriram o peito dele, arrancaram o coração dele e sepultaram o coração dele na África. Quando você vai a Malawi, lá tem uma catedral de chão batido, e tem uma placa de bronze com os seguintes dizeres: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Levaram o corpo dele para Londres, sepultaram-no na abadia de Westminster, onde estão sepultados os reis e os nobres da Inglaterra. O túmulo mais visitado na abadia de Westminster não é dos reis nem dos nobres, mas de David Livingstone. E lá tem uma placa de bronze: para a glória de Deus e em memória de David Livingstone. Qual vai ser a inscrição que constará na lápide do nosso túmulo, se Jesus não voltar antes? Que vivamos hoje de tal maneira que estraga a glória para Deus e impacto para as futuras gerações. Que nesta noite de gratidão nós possamos olhar para Maria, que viveu aos pés do Senhor, para aprender, para chorar e para agradecer, fazendo o que pôde, fazendo o seu melhor, fazendo sacrificialmente, fazendo apesar das críticas, fazendo só para agradar a Jesus, fazendo a pessoa certa, fazendo no tempo certo, fazendo com reflexos para a eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.